Foi, pronto. Relações métricas no triângulo retângulo. É um assunto bem rapidinho. Só para a gente relembrar o que que é o triângulo retângulo, o nome é até bem sugestivo, né? Triângulo retângulo é o triângulo que possui o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus, tá? Inicialmente, só por uma questão de nomenclatura, a gente precisa conhecer os elementos desse triângulo aqui, né? Quais são os nomezinhos que a gente atribui a cada um desses segmentos do triângulo. Eu vou começar mostrando para vocês a hipotenusa do triângulo retângulo. É muito simples. Para a gente achar a hipotenusa do triângulo, basta que você encontre o ângulo reto, ou seja, o ângulo reto aqui, o lado que estiver oposto ao ângulo reto, ou seja, do outro lado, vai ser a hipotenusa. Nesse caso, a gente está representando a hipotenusa com a letra A, né? Então, está a hipotenusa aqui, ó. Ângulo reto aqui, o lado que estiver oposto é a hipotenusa. Os lados que formam o ângulo reto, ou seja, esse lado C e esse lado B, né, que estão formando o ângulo reto aqui, a gente chama eles de catetos. Então, eu tenho o cateto C e eu tenho o cateto B aqui, tá? N e M, imaginem que fossem as sombras desses catetos, né? A gente chama de projeções. Então, N vai ser a projeção desse cateto C e M vai ser a projeção desse cateto B. Então, M e N são as projeções dos catetos. E para finalizar, esse segmento aqui a gente chama ele de altura, né? A gente está determinando pela letra H aqui. Vai ser a altura do triângulo retângulo. Perceba o seguinte, quando eu traço esse segmento aqui da altura, eu divido esse triângulo maior, esse triângulo retângulo maior, né? O triângulo ABC, em dois triângulos retângulos menores, que é o triângulo DBA e o triângulo DAC. Eu tenho esse triângulo aqui formado, né? Esse daqui. E esse daqui do lado. Dá pra vocês estão visualizando, né? Esse daqui assim, ó. Tudo torto, que eu não sei desenhar direito, não. E tenho esse outro triângulo aqui. Então eu tenho dois triângulos, né? Quando eu traço a altura, eu formo esses dois triângulos menores. E aí a gente vai analisar alguns casos de semelhança para que a gente consiga chegar nas fórmulas de relações métricas. Mas antes eu só vou mostrar para vocês por que esses triângulos são semelhantes, né? Dois triângulos quaisquer são semelhantes se somente se eles tiverem lados proporcionais e os ângulos internos congruentes, tá? Nesse caso aqui, perceba que a altura, esse segmento da altura, é um lado comum a esses dois triângulos. E os ângulos internos são congruentes aqui, está até representando por números, né? Então você tem esse ângulo aqui, que é congruente ao de cá, e esse ângulo aqui, que é congruente a esse de cá também. Ou seja, esses triângulos, né? O triângulo maior é congruente aos dois menores, e os dois triângulos retângulos menores são congruentes entre si também. Tá aqui em uma forma de notação matemática, está escrito aqui embaixo. O triângulo ABC, o grandão, é congruente a esse menor aqui. O grandão é congruente ao outro menorzinho, né? Ao outro triângulo menor. E os dois menores congruentes entre si, representando a semelhança entre esses três triângulos aqui, tá? E aí vai ser com base nessa semelhança que eu falei com vocês que a gente vai chegar nas fórmulas de relações métricas. A primeira delas é a mais intuitiva, né? O que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Peguei esse triângulo retângulo, é o mesmo aqui, ó, tá vendo? Esse triângulo aqui, ó. Beleza? E aí eu só dividi esse triângulo que eu falei com vocês que são formados, o 1 e o 2. Aí eu coloquei eles aqui embaixo para vocês enxergarem melhor. E aí eu fui girando eles. Eu peguei esse primeiro triângulo que foi formado. E aí eu dei uma giradinha neles e formei esse daqui, ó. E aí eu peguei esse segundo triângulo que foi formado, dei uma giradinha nele e formei esse aqui de baixo. É o mesmo triângulo, só que está rotacionado para vocês verem mais ou menos parecido com esse daqui de cima, né? Porque é mais simples de a gente analisar a semelhança quando está na mesma posição. Então perceba o seguinte, a hipotenusa desse triângulo, que é esse pedaço aqui todo, né, o segmento BC, ele corresponde a esse pedacinho, que é o pedacinho de N, né? E esse outro pedacinho, que é o pedacinho M. Ou seja, a hipotenusa nada mais é do que a soma das projeções. Se você observar aqui, ó, a hipotenusa, que é isso aqui tudo, vai ser esse pedacinho de N
mais esse pedacinho de m. Então, a primeira fórmula de relações métricas que a gente deduz é que a hipotenusa é igual à soma das projeções, né? Ou seja, A é igual a n mais m, tá? Bora analisar agora outros casos de projeções, de semelhança. Inicialmente, bora pegar esse lado aqui, ó. Começar pelo lado AB do triângulo. Vou relacionar esse lado AB e o lado BC, nessa posição assim, ó. Vou começar no triângulo 1. Então, eu faço o seguinte. O lado C está para A, assim como o N está para C. E aí eu formo essa proporção. Tá visualizando isso? Lado C está para A, assim como o N está para C. Para a gente resolver isso aqui, é só fazer proporção agora, né? Multiplico de cima com de baixo com de cima. Estão ligados nisso, né? Então aqui vai ficar C ao quadrado, que é igual a vezes N. Não sei o valor de ninguém ainda, então fica a N mesmo. Essa aqui é a primeira. Ou a primeira não, né? A segunda a gente achou a de cá. Essa aqui vai ser mais uma fórmula de relações métricas, tá? Aí veja o seguinte. Se eu relacionei esse lado CA com o triângulo 1, eu vou relacionar com o triângulo 2 também, né? Vou fazer com o triângulo de baixo agora, se ligue, ó. C está para A, assim como H está para B. Aí aqui da mesma forma, vou multiplicar os meios pelos extremos. Vai ficar o que? AH igual a BC. Já cheguei em mais uma formulinha. Olha aí. Tranquilo? Não fiz agora com esse lado esquerdo, né? Eu fiz com CA. Agora eu vou pegar o lado direito. Vou fazer com BA. B está para A, começando pelo triângulo 1 aqui agora, ó. Assim como H está para C. Da mesma forma, a gente vai chegar em AH igual a BC. Perceba que a gente tem duas formas de chegar na mesma fórmula, né? Então a gente fez aqui pelo lado esquerdo, naquele caso aqui, e chegou nessa fórmula aqui. E fazendo pelo lado direito, coincidentemente, a gente chega na mesma fórmula também. Se fizemos no triângulo 1, como de costume, vou fazer no triângulo 2 também, né? A relação de semelhança. Então, B está para A, assim como M está para B. Resolvendo isso aqui facilmente, a gente encontra que B ao quadrado é igual a AM. Beleza? Temos mais uma expressão aí de relações métricas. E agora, para finalizar, lembra que eu falei com vocês que os dois triângulos menores também são semelhantes entre si. Então a gente consegue analisar esse caso aqui relacionando somente esses dois menores, né? O 1 e o 2, o triângulo 1 e 2. Então vai formar até um chapéuzinho aqui, ó. O lado N está para o lado H, assim como o lado H está para o lado M. Só resolver isso aqui de novo, fica até um pouquinho repetitivo, mas é para entrar na cabeça. H vezes H ao quadrado, né? N vezes M dá NM mesmo. E aí a gente chega na formulinha de altura. Uma outra fórmula, aqui tá todas juntas, né? Só para tirar aquele print para já salvar, e aí ajuda. Uma outra formulinha que talvez você já até tenha ouvido falar o nome é o Teorema de Pitágoras. Ah, o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras tem tudo a ver com relações métricas nessa questão de semelhança também. O Teorema de Pitágoras ele diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Para demonstrar para vocês que isso aqui é verdade, eu vou fazer o contrário. Ao invés de a gente analisar uma semelhança, né, e chegar na fórmula, eu vou pegar essa fórmula pronta aqui e vou provar que ela é verdade. Tá? Tá até aqui a prova aqui embaixo, mas eu vou fazer aqui do lado também. Lembra que a gente viu que b ao quadrado e c ao quadrado, ele já tem expressões, né? A gente viu que b ao quadrado é am e a gente viu que c ao quadrado é an. O que eu vou fazer é substituir aqui, ó. Então, a ao quadrado é igual a b ao quadrado. B ao quadrado é am, né? Am mais c ao quadrado. C ao quadrado é an. Beleza. O que eu faço nesse caso? Perceba que eu tenho um elemento comum nessas duas parcelas, que é o elemento a, né? Então, eu posso colocar esse a em evidência. Então, a ao quadrado vai ser igual a, colocando em evidência, sobra m mais
n. E aí eu te pergunto, m mais n é o valor de quem? Vou voltar lá na primeira fórmula. Ó, a gente viu que m mais n é o valor de A, ou seja, a soma das projeções corresponde à hipotenusa. Logo, olha, logo, m mais n, se é o próprio A, vai ficar assim, ó, A ao quadrado é igual a A vezes, m mais n não é A? Vai ficar A vezes A. E A vezes A dá o quê? A ao quadrado, exatamente. Ou seja, A ao quadrado é igual a A ao quadrado. Provei que isso aqui é verdade. Beleza? Teorema de Pitágoras provado numericamente, né? E isso aqui é uma verdade. E aí, a gente tem uma demonstração através da área de quadrados também, né? Você tem aqui uma demonstração numérica. E essa demonstração aqui do lado é o seguinte. A gente forma quadrados com os lados desse triângulo, retângulo. Então aqui, ó, se aqui, esse lado aqui é C, no quadrado todos os lados são iguais, né? Então se esse lado é C, aqui também é C, aqui também é C, aqui também é C. Se esse lado aqui é A, aqui também é A, aqui também é A, aqui também é A. Se esse lado aqui é B, aqui também é B, aqui também é B e aqui também é B. E aí, eu não sei quem foi que constatou isso, né? E a gente tem que fazer, tem que descobrir lá na época, perguntar para quem achou. Que a área desse quadrado maior, esse quadrado aqui, né? A área A ao quadrado, corresponde à soma da área dos quadrados menores, que é o B ao quadrado mais o C ao quadrado. E essa aqui é uma outra demonstração através de uma figura, né? Para o teorema de Pitágoras. E aí a gente chega nessa fórmula, né? Esse aqui é o teorema de Pitágoras, é isso aqui. Teorema de Pitágoras, beleza? O assunto em si é isso aqui, é bem rapidinho mesmo, não tem muita dificuldade não. Agora bora tentar aplicar aí os conhecimentos, não vou fazer todos os exercícios, tem bastante aqui, mas só para vocês terem uma noção mais ou menos de como que é, tá? Então, bora lá botar em prática, ó. Determine o valor da altura nos casos a seguir. Beleza. Quando eu tenho uma questão que envolva, né, um triângulo, a primeira coisa que eu vou observar é o seguinte. Observe. Você vai observar os elementos que você tem e o elemento que você quer achar. Sempre, sempre. Facilita a sua vida. Então, observe aqui, ó. Você tem 16 e tem 25. Eles são o quê? Bom, esse pedacinho aqui é 16 e esse pedacinho aqui é 25. São as projeções, né? Eu vou até chamar aqui ó, de N e M. São as projeções. E Z está sendo representado pela altura. Então, se ele quer saber o valor da altura nesses triângulos aqui, o que eu posso fazer? Qual é a formulinha de altura? H ao quadrado é igual a MN, ou NM, tanto faz, né? Está sendo representado por Z aqui. Vou botar o Z só para não confundir. Então, vai ficar aqui, ó, Z ao quadrado é igual a 16 vezes 25. Z ao quadrado é igual 16 vezes 25 dá 400, né? Se z ao quadrado, isso aqui é uma potência, quando eu passo para o outro lado, eu passo em forma de raiz. Então, se é z ao quadrado, quando eu passo para lá, eu passo em forma de raiz quadrada, né? Raiz de 400 dá quanto? 20. Logo, a altura desse triângulo é 20, né? Z vale 20. Nesse caso aqui, esse caso aqui do lado é semelhante, né? Aí fica aí para a prática, vocês tentam fazer, tá? Vou para um segundo aqui. Eu vou fazer o terceiro. O terceiro já engloba esse de cima também. Ele quer saber o valor de x e y. Primeira coisa, bora identificar o que eu tenho. Deixa eu só beber um pouquinho de água que minha voz já está começando a falhar. Tenho aqui, ó. 9 é uma projeção. 3 é a outra projeção, né? Ou seja, 9 e 3 são as projeções desse triângulo. Os valores que eu quero achar, x e y, são o quê?
Bom, x é um cateto, tá até visível aqui, bem visível, né? X é um cateto e o y, ó, o ângulo reto tá aqui, o lado oposto. Então, o y é a hipotenusa. Beleza. De cara, eu já consigo aplicar uma formulinha aqui. Bom, se esse pedacinho vale 9 e esse outro pedacinho vale 3, quanto é que vale isso aqui tudo? Para você que falou 12, parabéns. Ou seja, y vai ser a soma, né, das projeções, lembram? Que a hipotenusa é a soma das projeções. Então, eu vou ter que y vai ser 9 mais 3, logo y vale 12, tá? E aí eu consigo facilmente achar o valor desse cateto aqui, ó. Eu gosto até de brincar dessa forma, porque fica mais fácil de visualizar. Devia ter mudado de cor para ficar mais didático, mas enfim. A gente vai precisar lembrar da fórmula que diz o seguinte. O cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção. Lembram que b ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção de b, e c ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção de c. Então a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Eu digo que x, né, x é o cateto, então vai ficar x ao quadrado é igual a hipotenusa que a gente achou que é 12, né? Y é 12, vezes a projeção, que é 3. X ao quadrado é igual a 12 vezes 3, que é 36. Se aqui está x ao quadrado, quando passa para o outro lado, passa em forma de raiz quadrada. Raiz de 36 é 6, logo x vale 6. E o y a gente achou que vale 12. Belezinha? E aí, nessa questão aqui de cima, dá para aplicar. Nesse caso aqui, você tem a projeção, né? 12 é uma projeção, você tem a altura, você quer saber outra projeção. Pode usar que fórmula aqui? A da altura, né? H ao quadrado é igual a n vezes m. Então, nesse caso, a gente vai fazer o papel inverso, porque você já tem a altura, e aí você vai substituir esse 6 aqui na altura e o 12 na projeção para achar outra projeção, né? Nesse aqui do lado, vai fazer essa mesma brincadeira que a gente fez aqui embaixo, ó. Que o cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção. A projeção, nesse caso, ele está chamando de y. E aí fica até um pouquinho repetitivo, mas é para ficar na cabeça, tá? Então façam aí para tentar praticar. Deixa eu seguir aqui para o quarto. Exercício 4. Bora lá de novo, identificar o que eu tenho e saber o que eu quero, né? Nesse exemplo A, a letra A aqui, ó. Eu tenho valor 3 e tenho valor 4. O que são 3 e 4? Você me responde. São os catetos, né? Então, 3 é um cateto, o 4 é outro cateto e o x, a hipotenusa. Bom, se eu tenho cateto, cateto e hipotenusa, a relação que eu posso usar é qual? Teorema de Pitágoras, né? Então, hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa aqui é o x, ou seja, x ao quadrado vai ser igual ao cateto 3 ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, a gente vai ter que x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, né? 9 mais 16, 25. Ou seja, x ao quadrado 25, quando passa para o outro lado, passa como raiz de 25, né? E a raiz de 25 dá 5. Logo, x é 5. Rapidinho aqui, ó. E aí eu não vou fazer os outros, né? O B, C e D, porque segue essa mesma lógica aqui da letra A, né? É só aplicar o teorema de Pitágoras, tá vendo? Todos aqui você tem cateto ou você tem hipotenusa. Nesse caso aqui, ó, você tem a hipotenusa e um cateto, tem que achar outro cateto. Aí só vai mudar onde você vai substituir, né? Só isso, mas a lógica é basicamente a mesma. Aqui você tem que o 4 é hipotenusa, então vai ficar 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Utilizando a mesma fórmula, só mudou aonde você substitui cada elemento, né? Nesse caso aqui o x estava na hipotenusa, aqui o x já é um cateto. Mas a lógica é a mesma. Tá. Esse quinto aqui é parecido. Quer dizer, parecido não, a gente vai usar a mesma fórmula,
Só que eu vou fazer um exemplo para vocês porque vai ter uma questão aí de a gente... Enfim, vocês vão observar. Bora identificar aqui os elementos, né? Você tem aqui, ó, 5 é um cateto. Esse x é o quê? Outro cateto. E a hipotenusa é x mais 1, né? Isso aqui tudo. Então, isso aqui é a hipotenusa. Para eu achar o valor de x, eu vou aplicar de novo o teorema de Pitágoras. Eu vou fazer até aqui embaixo, porque isso aqui vai ser um pouquinho maior, tá? Então, aqui, ó, hipotenusa ao quadrado. Pergunta, a hipotenusa é o x, é o 1? Não, né? A hipotenusa é tudo, é o x mais 1. Então, quando eu elevo ao quadrado, eu não elevo só o x e eu não elevo só o 1, eu elevo os dois. Então, é x mais 1 ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. O cateto 5 ao quadrado e o cateto x ao quadrado. Aí a gente cai numa questão de produto notável, né? X mais 1 ao quadrado. A gente faz o quê? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então aqui, ó, o quadrado do primeiro. Primeiro que a gente fala são os elementos. A gente tem o primeiro elemento e aqui a gente tem o segundo elemento. Então, o quadrado do primeiro vai ser o quadrado de x, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x, vezes 1, 2x mesmo, né? Mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado dá 1 mesmo. E aí os outros do lado aqui, ó. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. E x ao quadrado mesmo. E aí o que a gente consegue fazer, ó. Você tem x ao quadrado de um lado positivo, x ao quadrado do outro lado positivo. Quando você passar esse x ao quadrado para lá, ele passa negativo. Vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado. Então eu já vou cortar aqui, ó, para adiantar nosso lado. Né? E aí formou uma equação do segundo grau. Ou uma equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Vai ficar mais ou menos assim. 2x é igual. Esse 1 positivo passa para lá negativo. Aí vai ficar 25 menos 1, 24. Né? 2x igual a 24. É muito rápido? Acho que não, né? 2x igual a 24. Logo, x é igual a 24 dividido por 2, né? O 2 está multiplicando, desce dividindo. X igual a 12. Beleza? E aí, de novo, a letra B, C e D são parecidas, né, com a letra A. E aí fica de exercício para treinar. Tá bom? Aqui, vou fazer uma outra questãozinha que seja um pouquinho mais complicada. Fazer uma de cal. Essa aqui porque vocês precisam de uma noção aqui quando envolve alguma circunferência ou algo do tipo. Tá? Essas questões vocês podem tirar um print e fazer, tentar fazer no caderno, que são basicamente o que a gente está fazendo aqui até agora. Só utilizando as relações, tá? Se ligue. Essa questão 10 aqui, ele pede para determinar o valor de x também, né? Nos casos seguintes. E vou fazer a letra B. A letra B. Perceba que esse segmento aqui, que vale 3, nada mais é do que o raio dessa circunferência, que eu vou chamar de C1, tá? Só para eu me referir a ela. Essa circunferência C1 tem raio 3. E essa circunferência que eu vou chamar de C2 tem raio 2. Beleza? Bom, se é raio, independente de qualquer que seja, se eu pegar qualquer segmento aqui da origem para a extremidade dessa circunferência, vai valer 3, né? Porque é o raio. Então, se eu traçar aqui um segmento daqui até aqui embaixo, vale 3 também. Concorda? Porque isso aqui é um raio da circunferência. Então, essa parte aqui vale 3, aqui vale 3. Qualquer que seja o segmento que eu puxo da origem até a extremidade, vai valer 3. Vou fazer o mesmo aqui nessa circunferência C2. Vou pegar aqui da origem e puxar para baixo. Se aqui é 2, vale, né, o 2 é o raio. Então, esse segmento aqui também vale 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu consigo formar um triângulo retângulo. Né? A gente está tentando aí brincar com esses, manipular esses lados aqui para formar um triângulo retângulo, já que esse valor de x ele pode facilmente ser identificado como esse lado aqui, ó, de um triângulo retângulo.
Pegaram a lógica da questão já? E aí o que eu posso fazer? Eu vou achar esse lado que eu vou chamar de x'. E se eu achar x', o x de baixo é como se fosse uma projeção dele, né? Então vai ser o mesmo valor. Então bora tentar aqui achar, né? Só formar o triângulo retângulo. Vou desenhar ele aqui, ó. Mais ou menos assim. Meio feio meu desenho, mas só para vocês verem. Então, esse lado aqui, facilmente a gente identifica que vale quanto. Bom, se esse pedacinho é 3, esse pedacinho é 3 e esse pedacinho é 2, tudo vale quanto? 3 mais 3 mais 2, né? 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Então isso aqui tudo vale 8. E eu te pergunto, quanto é que vale esse lado aqui? Ah, vale 3. Ah, vale 2. A gente vai analisar agora. Perceba o seguinte. Se isso aqui tudo é 3 e esse pedacinho aqui, ó, é 2, quanto é que vale esse pedacinho aqui de cima? Estão conseguindo me acompanhar? Porque, ó, tudo vale 3 e só esse aqui de baixo vale 2. Então, quanto é que falta aqui em cima para preencher 3? 1, né? Então, esse lado aqui ele vale 1. E aí eu quero saber esse valor que eu chamei de x'. Mas você pode chamar de y, de j, de k, o valor que você quiser. Bota um incógnito aí só para você achar mesmo. E aí, de novo, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Vai ficar o quê? Hipotenusa ao quadrado. 8 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais x' ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, é igual a 1 mais x' ao quadrado. Esse 1 positivo passa para o outro lado negativo, vai ficar 63. Então, a gente tem que x' ao quadrado vai ser 63. Se está em potência, passa a raiz, vai ficar que x' é igual a raiz de 63. Se x', que é esse segmento aqui, é raiz de 63, facilmente a gente projeta ele para cá para baixo, né? Já que esses segmentos são paralelos. Então vai ser o mesmo valor. Se x' é raiz de 63, logo, x também é raiz de 63. E aí a gente acha o valor desse segmento aqui. Beleza? E a gente finaliza esse assunto de relações métricas. A gente fez uma questão. Foi rapidinho, né? O conteúdo em si. Fez alguns exercícios, deu para pegar aí, eu acho. E aí é isso, tá? Vou finalizando aqui. Valeu!